A paz do Senhor, a igreja, amém? Amém. Graças a Deus, né, irmão, porque estamos aqui, apesar da chuva, apesar do mau tempo. Quer dizer, não é mau tempo, porque aquilo que Deus nos manda, né, aquilo que Deus nos dá, nunca é mau, é tudo bem, na graça de Deus. E hoje nós estamos aqui glorificando o nome do Senhor em primeiro, né? Adorando a Deus, vamos fazer isso, né? O irmão já abriu o culto e nós estamos aqui, vamos estudar um pouquinho a palavra de Deus, né? Vamos primeiro, irmãs, porque há 15 dias atrás, né, nós falamos do Deus forte, Pai da eternidade, né? Vamos ler primeiro este versículo, Isaías 9, versículo 6, né? Que daí começaremos o de hoje. Diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Amém? Amém. Esses são os nomes, né, que o profeta, né, declarou antes mesmo, muito, acho que uns 700 anos antes do nascimento de Jesus, que já era profetizado. Naquela época Deus já preparava cada um, né, para que recebessem a Jesus Cristo como Deus legítimo, como Filho de Deus, né? Já uns 700 anos, aliás, desde o Éden, que Deus já tinha preparado, né? E tudo isso por nós, para nos livrar de tudo aquilo que vinha. Mas, irmãos, vamos ler agora Hebreus 1, versículo 3. Hebreus. Não. O livro de Hebreus, ele só tem 13 capítulos, ele é pequeno. Até hoje não se sabe ao certo quem escreveu o livro de Hebreus, né? Até hoje fica meio difícil. Mas aí esse versículo diz assim: Ele é que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou à direita da majestade nas alturas. Aqui se refere à vida de Jesus aqui na terra, tudo aquilo que ele fez, e também reconhecendo que ele é o resplendor da glória. Ele é realmente, né, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. Ele continua sendo, vai continuar sendo o Filho de Deus, mas que também é Deus, Deus legítimo, com todas as qualidades que Deus tem, ele também tem. E Jesus Cristo também tem. E Ele nos ajuda muito. Até hoje, de manhã, eu estava orando e pensando nisso, né? Até nos dias de chuva, nos dias de sol, Deus nos cobre, nos ensina. Ele faz o que faz, né? A hora que Ele quer e porque Ele quer. Então Ele nos ensina muito a todas essas coisas que a gente não sabe ainda. E a gente vê aí no mundo, mesmo as pessoas crendo que Deus existe, as pessoas sabendo que Ele é Deus, as pessoas vendo todas as maravilhas aqui na terra, tudo aquilo que Ele faz, as pessoas dizem que não. Se a gente pergunta para alguém: conhece Deus? Ah, conheço, de ouvir falar ou de experiência? A pessoa não sabe responder, porque não tem nenhuma experiência com Deus, nem com Jesus Cristo, né? Aí a gente vê isso e a gente fica triste, porque até quando? E a gente vê pessoas da nossa parentela que também não crê,
que dizem que não. Conversei com uma mocinha há poucos dias e ela me disse que Deus é bom, é maravilhoso e Deus não vai mandar ninguém para o inferno. Eu falei, claro que Deus não vai mandar ninguém para o inferno. Quem vai, vai sozinho com seus próprios pés. É só pegar a sua bagagem de pecado e vai com seus próprios pés. Não precisa Deus mandar, né? Deus já fez o que tinha que fazer, né? E às vezes a gente pergunta assim, as pessoas perguntam, e quem é Deus? Para poder fazer todas essas coisas. As pessoas veem as coisas ruins, as doenças, as enfermidades. Estávamos falando desse vírus aí que apareceu, esse senhor corona aí, né? Então, e eu dizendo para ela, por que tem que ficar chorando de véspera, se preocupando de véspera? Não é assim. Quem tem um Deus, como nós temos o nosso, não vai precisar está fazendo essas coisas, chorando, se acabando, lavando a mão toda hora, porque tem um gaiato aí que diz que o negócio é lavar as mãos, né? Toda hora. Então, aí fica lavando a mão toda hora, fica, né, colocando uma máscara, fica... Deus é Deus. Deus faz o que faz, sem precisar de auxílio, sem precisar de opinião. Não precisa dar opinião para Deus, porque Deus sabe todas as coisas, né? Se tem alguns países que está pior nessa situação, Deus também sabe por quê, que para lá está essas coisas todas, né? E a gente fica pensando em como conhecer Deus, né? Por que a gente conhece Deus? Nós conhecemos Deus por Jesus Cristo, né? Nós conhecemos Deus por Jesus Cristo, porque Ele fez muito por nós. E Ele disse, quem me vê a mim, vê o Pai. Então é isso, eu pus aqui, né? É só pensar em seus atributos, os atributos de Deus. É só nós pensarmos naquilo, porque Deus, né? Ele é autoexistente, infinito, imenso, eterno, imutável, onisciente, onipresente e onipotente. Deus é Espírito, Deus é fogo consumidor e Deus é amor, né? Deus é justo, Deus é bom, Deus é verdadeiro. Então nós estendemos isso à Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo, que nos ajuda, nos leva a crer, nos ensina, nos deu a palavra, deixou tudo, depois de tudo prontinho, Ele deixou, né? Sigam tudo aquilo que eu ensinei, né? Hoje de manhã eu estava assistindo uma pregação de um pastor, gosto muito de ouvi-lo, né? Então ele estava dizendo que por 40 anos Deus sustentou aquelas pessoas com maná, com cordonizes, né? Com tudo que Ele pôde fazer. E aquelas pessoas não criam, aquelas pessoas reclamavam, aquelas pessoas, né? Não criam, não queriam saber. Diziam que queriam voltar para o Egito, né? Por causa das panelas de carne. O pior é que eles não tinham carne, né? Eles não tinham nada disso, eles eram escravos, né? Mas queriam falar, queriam elogiar o Egito lá atrás, né? Eu me lembro, eu tenho a mania de falar essas coisas onde não cabe, né? Mas eu me lembro que uma vez a minha filha estava pregando numa outra igreja e ela disse que eles tinham de tudo, tinham carne, tinham pão, não precisava ir no mercado nem no açougue. Como ela tinha 16 anos, todo mundo riu, né? Aí ela voltou atrás, disse, se bem que lá não tinha açougue, nem mercado, né? Mas, e é verdade, Deus sustentou aquelas pessoas e Deus tem todos esses atributos, né? Que eu falei aqui agora. Ele é justo, bom, verdadeiro e misericordioso. Como podemos dizer que não conhecemos Deus? Né? Nós conhecemos Deus pelo ar, pela natureza, né? Até mesmo pelo mar, porque eu estive estudando nessa Bíblia mesmo, e dizia que o mar
não tem um bom relacionamento com Deus. Eu fico pensando, o mar pode não ter um bom relacionamento com o homem, né? Que é quem está fazendo construção lá dentro, né? Ontem eu passei pela ponta da praia, falei, meu Deus, como? Né? Estão fazendo tudo isso. E depois reclama que o mar toma o lugar. Se ele entra para cá, eu vou para lá também, que é isso. Né? Não está certo aquilo que estão fazendo ali na ponta da praia. Né? Tem várias construções que se estendem mar adentro. Né? Então aí a gente vê que Deus é inatingível, mas não tanto que a gente não possa chegar perto. Quando ele diz na Bíblia, eu me deixarei achar, né? É porque ele se deixa realmente achar. Basta buscarmos de todo o nosso coração, né? O adorando, como o pastor acabou de falar, né? Exaltando, reconhecendo esse Deus tão tremendo, tão maravilhoso, tão poderoso, que faz e desfaz a hora que quer fazer, né? Porque ele não pede conselhos. Deus não pede conselho. Deus não pede reunião para sentar em volta de uma mesa e ficar discutindo aquilo que vai fazer. Deus não precisa, porque ele é Deus, né? Porque ele é misericordioso. Ele sabe o que nós precisamos. Antes da gente pedir, Deus sabe aquilo que nós vamos pedir, e às vezes ele já está até ajeitando lá para que os seus anjos tragam, né, os milagres, aquelas vitórias que nós sempre pedimos. Nós sempre estamos pedindo para Deus, não temos fé suficiente de deixar na mão dele para que ele venha a resolver, né? Assim, eu vou dar aquilo para ela, aquilo para ele, como ele fez muito bem pregado aqui pelo Davizinho, o dia que ele pregou, né? Quando o Salomão pediu sabedoria, ele deu a sabedoria e muito mais, né? E muito mais ele deu. Não precisou Salomão pedir, porque Deus sabia que ele ia usar para o bem daquele povo ali. Porque aquele povo, na nossa época, muitos têm uma faculdade boa, tá? Outros não têm, têm a própria inteligência e têm um curso, né? Ensino médio, por aí, né? Mas tem escolas à disposição de qualquer um que queira estudar, né? E naquele tempo não tinham. Eu acho que nem uma boa leitura eles sabiam. Era muito difícil mesmo na época. E para a gente as coisas melhoraram muito, como o pastor acabou de falar, que tinha antes e depois de Cristo. Depois de Cristo as coisas melhoraram muito, porque quando Jesus veio ao mundo, ele veio para tirar o fardo, tirar muitas coisas que as pessoas colocaram. Deus não colocou, as pessoas colocaram. Então Deus sofre muito por nós, por causa das pessoas quererem andar com seu próprio braço, com as suas próprias pernas, quando não podem fazer isso, quando não podem ir adiante sem Deus, né? Porque nós temos um Deus que é Ele quem nos guia, é Ele que nos protege, é Ele que nos leva aos caminhos dele, né? É ele que assume a direção da nossa casa se nós deixarmos. Se deixarmos, ele assume a direção da nossa casa, ele assume o controle, a direção da nossa vida, filhos, parentes. Deus pode e Deus faz para cada um de nós aquilo que ele vê que necessitamos, dependendo da nossa fé e da nossa obediência a ele, né? Se crermos, né? Se crermos na palavra de Deus, por que não? Por que não vamos fazer? E nós lemos aqui que ele é, e Deus também lá em Malaquias 4, acho que versículo 2, Jesus é chamado também de o sol da justiça, não é mesmo? Também é mais um atributo. Ele é o sol da justiça, né? E ele é justo, ele é bondoso, ele é verdadeiro. Então, Deus, preocupado, né, após o pecado, que disseminou o mundo inteiro,
Deus se preocupou. E desde aquela época Ele vem lutando, querendo um relacionamento melhor conosco. Porque é isso que Deus quer. Uma aliança. Ele fez várias alianças que foi quebrada, né? E as pessoas não estão nem aí. Ele chegou ao ponto que mandou o filho, né? Mandou o filho para que esse filho derramasse seu sangue, fosse lá na residência, vamos dizer assim, que não é uma residência, do nosso adversário, e pegar a cédula que era contra nós. Para que precisamos de mais para chegarmos a Deus? Para que precisamos de mais para não procurarmos conhecer realmente esse Deus tremendo, maravilhoso, que nós temos para nossa proteção, para nossa vida. E a gente ouve testemunhos de coisas maravilhosas que Deus tem feito, né? E depende do quê? Da nossa fé e da nossa obediência. Muitas vezes nós não somos tão obedientes, não, mas Deus, Ele faz por misericórdia, porque Ele ama o pecador. Ele detesta, abomina o pecado, mas Ele ama o pecador. Apesar de tudo, Ele ama. Então, o que nós temos para dar para Deus? Gratidão e amor, né? Um coração grato a Deus por tudo aquilo que nós já recebemos, que nossos familiares já recebemos, os nossos filhos, né? Só tem uma que está lá em Campinas, mas tudo isso Deus já fez, Deus guardou, né? Deus protegeu. Deus vem através dos tempos mostrando que Ele não muda, jamais, e que Ele vai continuar fazendo, porque Deus é Deus de eternidade a eternidade, né? Até a vinda de Jesus Cristo para nos buscar, nós temos que ser fiéis, procurar ser fiéis. Não conseguimos muitas vezes por causa da nossa carne, né? Que não tem compromisso com Deus. Eu já falei isso aqui. Nossa carne não tem compromisso com Deus, mas o nosso espírito tem, não é? E é por isso que nós temos que estar sempre apostos a fazer a vontade de Deus, né? Porque a gente vê tanta coisa. Ontem a pastora Lídia me fez uma perguntinha ali. Ela sabia, né? Mas ela gosta de conversar. Ela sabe tudo também. É muito sábia aquela senhora, aquela pastora, né? Os nomes de Deus. Eu falei, Adonai, né? Agora me fugiu. El Elyon, né? Jeová Jireh, né? Jeová Rafá. Deus tem também seus atributos. Para cada coisa que Ele faz, dar-se um nome para isso, né? Porque um que cura dor, outro que, né? Várias coisas. Eu não tenho aqui, mas a gente conhece por ler a Bíblia, né? E então Deus tem seus atributos, né? E Ele usa com quem? Ele usa conosco. Porque o mundo, a natureza, o mundo em si, fundamentalmente, né? O povo não, mas o mundo, fundamentalmente, ele é o mesmo de antigamente, né? As coisas é que vão acontecendo. Às vezes a gente pensa assim, o tempo passou, mas será que o tempo passa realmente ou nós passamos pelo tempo? Aí fica, né? Eu também não sei explicar, porque eu acho que o tempo é o tempo, e nós passamos, envelhecemos, chegamos um dia que não estaremos mais aqui, não é isso mesmo, né? Então, e sendo Deus, né, um para todos nós, sendo Deus, o que Deus é, o que Jesus é, o que o Espírito Santo é, que a gente tem estudado aqui por todos e vê que vem os três trabalhando, né? Cada um no seu setor, são iguais, né? Entre poder e glórias e atributos, mas cada um tem a sua parte.
e a do Espírito Santo, que é aquela de estar conosco, né, puxando nossa orelha, dizendo: olha, você errou naquilo, você não devia ter feito, porque acontece muito, né, você dizer uma coisa que não devia ter dito e o Espírito Santo vir, principalmente quando você chega em casa, aí já vem aquilo, né, você, né, errou. E a gente fica, muitas vezes eu tenho essa mania de correr para o quarto, me ajoelhar. Porque também a palavra de Deus diz isso, né? Que perante Ele todo joelho se dobrará. Então nós também temos que dobrar o nosso joelho perante Deus, perante Jesus e o Espírito Santo, né? Não temos, né, fotografiazinha, essas coisas nós não temos, porque também não ia adiantar, né? Mas a gente tem um Deus que Ele nos ensina muito. Ele nos ensina muito, porque a Bíblia, esse livro aqui, é novo cada manhã. Não tem nada que você procure na Bíblia que você não acha. Até em outras palavras, porque tem essa Bíblia mais nova, né, com outros dizeres, mas é a Bíblia. E você sempre encontra aquilo que está procurando. Muitas vezes a gente vai lá e fica procurando alguma coisa, que nós temos essa mania. Eu acho que todo crente tem essa mania de abrir a Bíblia e ficar procurando ali, né? E a gente quando encontra mesmo, porque você está lendo a Bíblia com o teu pensamento lá em cima, quando você encontra alguma coisa, o Espírito Santo te fala: é aqui. Aí você vai ler aquilo lá, sabendo que Deus está te dando um propósito, Deus está te dando uma palavra, Deus está ensinando como você deve agir, né? E nesse mundo que está terrível, né, atualmente, com essas enfermidades, com isso, o Jesus está próximo? Eu acho que está, né? Eu acho que está. E é hora de nos atermos mais à palavra de Deus, muito mais, porque a qualquer hora, né, o Espírito Santo sobe e com ele a palavra, e nós não vamos ter mais nada, né? Nós não vamos ter mais nada. Eu não estudei, não sei se nessa época nós também vamos subir, né? E ficar. Mas tem pessoas que dizem, livros que dizem que nós vamos estar aqui na grande tribulação. Mas não foi isso que Jesus falou, né? Então, não sei. Mas todas essas coisas, né, nos faz pensar, né? As pessoas ficam, lava as mãos, põe uma máscara, põe a mão no olho, faz não sei o quê. Não adianta. Não adianta nada disso. Porque Deus está no controle da nossa vida. Deus está no controle da nossa igreja. Deus está no controle do nosso lar. E Deus está no controle, quando eu digo igreja, eu digo nós, né? Porque não é a casa. Deus está no controle. Deus está no controle de tudo isso, e é para nós crermos mesmo e fazer uso dessa palavra, fazer um bom uso, não é qualquer coisa, fazer um bom uso da palavra de Deus, levarmos enquanto nós temos tempo, porque não sabemos, né? Não sabemos, muita coisa nós não sabemos quando vamos nascer, nós não sabemos quando vamos morrer, nós não sabemos quando Cristo vem, né? Muita coisa. Então vamos aceitar isso, que Deus sabe todas as coisas e é Ele quem nos guia, né? Nada temos que não venha de Deus, nada temos. Uma vez, eu não fiz porque... né, por causa disso, mas quando a Bíblia diz, tu não pode, né, tornar um teu cabelo preto ou branco, eu falei, tá certo, então deixa branco, já que, né, deixa ele aí branquinho, que também tá bom assim, né?
E todas as coisas que a gente vê na Bíblia são verdadeiras, né? Às vezes as pessoas dizem, Jesus pegou pesado. Jesus nunca pega pesado. Jesus não pega pesado, porque Ele derrubou aquela mesa lá, derrubou tudo que tinha lá em cima. Jesus, homem, fez isso. Jesus, o homem de Nazaré, mas não foi Deus. Ali, porque a gente já foi falado aqui, tudo aquilo que Jesus fez como homem e tudo aquilo que Ele fez também aqui na terra como Deus, né? Todas essas coisas a gente aprende lendo a Bíblia e vendo. Tem também, não vamos negar, bons livros, né? Que às vezes a gente, quando tem um tempo, lê. Eu particularmente prefiro ler a Bíblia, né? Por causa do tempo, que é pouco. Então o momento que eu tenho, eu prefiro ler a Bíblia. Mas a gente aprende, mesmo lendo um livro, tem coisas, mas a gente também não deve esquecer que os livros que nós lemos é a opinião do autor, né? Ele entendeu daquela maneira. E é melhor para nós a gente entender lendo a Bíblia. Às vezes não é. Eu mesmo pergunto para o pastor, pergunto, né? Para quem está na minha frente. Não do mundo, claro, né? Mas quando eu não sei, eu pergunto. Eu acho mais fácil, mais produtivo perguntar do que não ter entendido e entender errado. Para mim, eu acho que é melhor. Então, aí a gente vê, né? Aquele que é dono do céu, dono da terra, dono de tudo que existe, dono do mar, terra, ar, fôlego de vida, né? Tudo isso. Ele é dono. Por que não da nossa vida? Porque vamos agora ser rebeldes para Deus, né? E rebelde nós não podemos ser, porque nós não temos esse direito e nem temos cacife para isso, para querer ser o dono da nossa própria vida, porque quem nos deu a vida foi Deus. Quem vai tirar também é Deus, né? Para onde a gente vai, Deus vai resolver também. Então, né, tem que ser da maneira que Deus fez e da maneira que Deus quer. Se Ele fez, faça-se, haja luz, né? Haja separação da terra seca. Ele fez tudo isso. Mas haja luminares como o sol e a lua. Mas para nós não, irmãos. É maravilhoso, a gente sabe disso, é um privilégio. Para nós, Ele fez com as próprias mãos. Ele deu o próprio fôlego, né? Então, e somos nós os mais ingratos, né? De que todos, as coisas que Deus fez aí, nós somos os mais ingratos. E, no entanto, Ele fez com maior carinho, né? Ele fez, faça-se o homem a nossa imagem e semelhança. Somos a semelhança de Deus, né? Somos, naquela época éramos criaturas de Deus, hoje somos filhos, mesmo por adoção, mas somos filhos de Deus, né? E aí sim, eu digo, Deus não vai deixar os filhos, né? Aquele que Ele adotou como filhos, né? Ele não vai deixar por conta própria. Ele vai cuidar. E Ele cuida de nós. Ele cuida de nós. Então, irmãos, a Trindade, o Pai, Filho e Espírito Santo, o nome Trindade não está na Bíblia, mas são três mesmo, pode ser a Trindade. Então, a Trindade é quem cuida de nós. Então, não custa para nós crer, obedecer e amar acima de todas as coisas, que é mais importante, o amor a Deus, o amor ao nosso próximo, né? Aquele amor que vem de cima, quando a gente ajoelha aos pés do altar, que entrega a nossa própria vida para Deus, esse amor vai chegando devagarinho, à medida que a gente vai buscando esse amor de Deus, que é tremendo, ele vai entrando na nossa vida. Então, por que não aprender a perdoar? Por que não aprender, né, a amar o próximo? Por que não aprender a buscar
o irmão, saber aquele irmão, né? Eu não digo vestir, calçar, não. Eu estou falando de aparência, de rosto. Você olha para o irmão e vê que naquele dia ele não está bem. Não custa chegar até o irmão, está precisando de alguma coisa, você quer conversar. Isso tudo são também atributos que Deus passou para nós, para a nossa vida, que nós temos que fazer também, né? Tudo aquilo que está escrito. E às vezes quando o Espírito Santo nos incomoda para fazer determinada coisa por alguém, a gente tem que ir, porque é o Espírito Santo que está mandando, é Deus, que Ele também é Deus. Então, Ele está mandando que nós façamos aquilo. Então, nós devemos sim fazer, né? Irmão, vamos lá para Filipenses 2, do 7 ao 11. Aqui também ele fala de Jesus, né? O sacrifício que Jesus fez, né? Todas aquelas coisas ele está contando, né? Paulo falando aos filipenses, né? Na cidade de Filipos. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu e na terra e embaixo na terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Agora vejamos, né? Aleluia, Senhor. Glórias a Ti, meu Pai, né? Se esvaziou, Jesus se esvaziou da sua glória, né? Ele precisava? Não, nós precisamos. Fomos nós que precisamos. Deus olhou do céu e viu que nada daquilo que tinha acontecido do início até aquela época não tinha adiantado, porque o povo, a humanidade, não queria nenhum relacionamento com Deus. Não queria, quebravam a aliança com a maior facilidade. Então Deus olhou e viu, e diz a Bíblia, não havia um justo sequer. Não tinha um justo, né? E Deus então mandou o seu próprio filho, que se esvaziou, diz aqui, né? Assumindo a forma de servo, né? Tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, né? Jesus veio de uma maneira tal, completa, né? Se fez homem, habitou entre nós e ninguém reconheceu. Muitos reconheceram, outros não, mas a gente tem a prova de que quando Jesus Cristo morreu, os discípulos se encolheram. Eles se encolheram, ficaram trancados, porque bateu o quê? O medo dos judeus, né? Eles ficaram com medo e eles se trancaram numa porta, né? Que quando Jesus entrou com a porta fechada, eles se admiraram, né? E quando Maria viu Jesus lá, né? Na porta do túmulo, que veio correndo falar para eles, eles não creram, né? Eles sabiam que Jesus ia ressuscitar. O túmulo estava vazio, mas mesmo assim, né? Eles não creram. Como nós muitas vezes fazemos isso, né? Deus está dizendo, vai lá e faz. Você vai. No caminho diz, será que foi Deus? Será que Deus está realmente me mandando? Né? Será que o Espírito Santo, será que foi o Espírito Santo? Irmão, nós somos de Deus e ninguém outro
nosso opositor, adversário, não vai falar nada no teu ouvido. Ele pode mandar seta de longe, porque ele é covarde. Mas ele não vai falar no teu ouvido. Faz assim porque é o certo. Porque você tem Deus. Você tem os anjos em volta, que a Bíblia diz, né? O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Os anjos estão também a trabalho, nos livrando daquilo que vem, as setas malignas do mal que vem. Então, os anjos do Senhor estão ali. E os anjos do Senhor estão nas regiões celestiais. Porque existem batalhas entre o anjo do mal e o anjo do bem. Porque eles querem, o mal não quer deixar passar as bênçãos que Deus tem para nós. Então, eles ficam guerreando ali, nas regiões celestiais. E é por isso, irmãos, que as pessoas podem pensar até que é bobagem, mas os nossos louvores, eles invadem o céu. Os nossos louvores invadem a região celestial e ajudam os anjos de Deus, nessa parte aí, dessas batalhas, porque são muitas as batalhas, Quando o nosso adversário foi expulso do céu, ele ficou um pouco também nas regiões celestiais. Mas o que a gente fez? Deu um mundo para ele, e ele veio, tomou posse e disse para Jesus: tudo isso aí é meu. Ele fez isso também. E a gente vê que em alguma parte da história da Bíblia aconteceu isso aí. Ele tomou posse daquilo que era nosso. Porque a Bíblia diz que o céu é de Deus, mas a terra ele deu aos homens. E ele tomou posse primeiro porque ele é ladrão e salteador. E em segundo porque ele se aproveitou de alguém nessa época, E ele se aproveitou, a gente sabe, já estudou, que ele primeiro se aproveitou de Eva. Essa semana, sexta-feira, essa foi a palavra do pastor, que ele não entrou no paraíso, ele ficou de fora. Primeiro, olhando tudo aquilo, para depois saber onde entrar. Foi coisa, não foi assim que o pastor falou? Então, e todas essas coisas a gente guarda dentro da nossa mente, para a gente aprender como as coisas funcionam na parte que Deus nos mostra, porque aquilo que Deus não mostra é só para Ele, Eu já dei o versículo, Deuteronômio 29, 29. Ali está escrito que as coisas encobertas são para Deus e as reveladas para nós, nossos filhos. Então, quando nós não sabemos, não está na Bíblia, não convém também a gente falar daquilo, porque é uma coisa que a gente não sabe. E se nós não sabemos, é porque Deus, Ele não quer, É aqui só para Deus, porque Deus sabe como resolver, Deus sabe como resolver. Então Ele tem uma parte, eu acho que é em Jó, que Ele diz: quem me deu primeiro para que eu tenha que devolver? Não tem, porque Ele é autoexistente. Deus é autoexistente, Ele faz e transcendente também, Deus tem todas as qualidades, todos os atributos. Deus tem o poder, é dele, Ele pode nos dar poder para alguma coisa, mas esse poder também, irmãos, é limitado. Porque se formos usar o poder de Deus como a nossa carne quer, terrivelmente seria o nosso futuro, lá para o céu, Então, o poder que Deus nos dá é limitado. Até ali, para lá você não vai mais, porque já sabe como somos, Então, Deus, Ele é poderoso o suficiente para nos guiar, nos proteger, nos levar adiante, nos guiar pelas veredas a que Ele preparou para nós. E Ele preparou, Ele tem muito preparado para nós. E aqui receberíamos, se não fosse a nossa condição de pecado,
né? Se não fosse a nossa condição. Porque a gente nota que as pessoas, até mesmo na igreja, não se pode citar nomes, mas a gente vê que determinadas pessoas se acham superiores. E a gente olha e, meu Deus, por que será que está agindo assim? Mas é por causa da superioridade que toma conta de cada pessoa, né? A gente vê, porque a gente sabe que cada um, a gente ouve, sabe o que nós devemos fazer quando ouve alguma coisa? Ficar quieto, calado, não levar adiante, não levar para ninguém, porque tudo isso nos atrapalha no nosso caminhar com Deus. Todas essas coisas, irmãos, nos atrapalham no caminhar com Deus. Então, a gente, todos os crentes, né? E todas as pessoas humanas, por que não? Né? Porque, como Jesus disse, muitos, pela palavra de Jesus, ainda vão crer. Se tiverem tempo, ainda vão crer. Nós vamos ver ainda muita gente sentada nessas cadeiras. Pessoas que hão de crer em Jesus, em Deus, na Trindade, e vão se curvar, vão dobrar os joelhos diante daquele que tudo é, aquele que tudo pode, aquele que tudo faz. Amém, meus irmãos?